Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu, Pastor Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Nós demos uma sumidinha por motivo maior, mas estamos de volta aqui para te apresentar mais um esboço de pregação. Hoje é sobre o cordão de 3 dobras. Se esse tipo de conteúdo vai ser relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal. Não perca tempo, se inscreva, curte esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de nosso Deus. Vamos então para o nosso computador e você acompanha aí passo a passo. Vamos lá. Bom, primeiro tema da mensagem. Quando Deus entrelaça, nada rompe. Texto base, Eclesiastes 4, 9 ao 12. Depois você lê o restante dos versos. Diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Vamos para uma introdução. Uma das maiores fragilidades do ser humano é acreditar que consegue sustentar a vida sozinho. A Bíblia nunca exaltou o isolamento, mas sempre revelou a força da comunhão. Em Eclesiastes 4, aprendemos que o segredo da permanência não está na força individual, mas no entrelaçamento correto. O cordão de 3 dobras não é apenas uma figura poética, é uma revelação espiritual. Quando Deus está no centro das relações, aquilo que parecia frágil se torna resistente. Vamos para um pequeno contexto histórico. O autor é Salomão, período de grande prosperidade em Israel, mas também de profunda reflexão sobre a vaidade humana. O objetivo do texto é o quê? Mostrar que riqueza, poder e sucesso, sem relacionamentos saudáveis e sem Deus, são vazios. Imagem cultural. Cordas eram feitas de fibras torcidas. Quanto mais dobras, maior a resistência, à tensão e ao desgaste. Salomão ensina que a vida só encontra sentido quando é vivida em aliança e dependência de Deus. Sendo assim, vamos diretamente para o tópico de número 1. A solidão enfraquece, a conexão fortalece. Eclesiastes 4, 9 ao 10, depois você lê: o isolamento gera vulnerabilidade. Quem caminha só cai com mais facilidade. Concordâncias bíblicas. Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só. Em Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses próprios. Deus usa pessoas para nos sustentar. Exemplo bíblico: Arão e Ur, sustentando os braços de Moisés. Depois você vê lá em Êxodo 17, do 8 ao 13, que Deus deu vitória para o povo por causa de Arão e Ur, que sustentavam os braços de Moisés. Então, vejamos a importância desta palavra de Salomão. Salomão, em toda a sua experiência, sabe que viver sozinho e ficar isoladamente é um grande perigo, pois se você cair sozinho, quem é que vai te levantar? Então, a importância de ter mais de uma pessoa, não se isolar, né? Ter mais de uma pessoa, ou seja, falando agora de relacionamento. Na vida de um casal, preciso ter a terceira pessoa para completar o cordão, não mais de 2 dobras, mais de 3. Ou seja, esse ser seria Deus, o centro da nossa vida, onde torna muito mais flexível e com certeza dificilmente essa corda ela vai se romper. Também falando pessoalmente de pessoas, né? Você precisa de ter um amigo verdadeiro, pessoas que você possa confiar, né? Quando você passa alguma situação, você tem que abrir o seu coração, claro, para as pessoas certas, porque ela vai te ajudar. A Bíblia fala andar de 2 em 2, porque se um cair, o outro estende a mão, tá bom? Vamos então partir para uma lição. Deus não criou ninguém para viver desconectado. Quem rejeita, ajuda, enfraquece a própria caminhada. Sendo assim, vamos para o tópico de número 2. A força não está na quantidade, mas no entrelaçamento. Unidade gera resistência espiritual. Não é andar junto, é andar alinhado. Olha o que dizia Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Atos 2, 46 a 47 vai falar sobre a igreja primitiva vivia em unidade. Olha só a importância da comunhão. Deus se manifesta onde há concordância. Exemplos bíblicos: Pentecoste, todos reunidos em um só propósito, aonde foram batizados com o Espírito Santo. Então esse entrelaçamento, ou seja, é importante na vida de um ser humano. Não está sozinho. Nós vemos na igreja primitiva, né? Sempre eles andavam em comunhão um com os outros, no partir do pão,
na comunhão, sempre ali havia comunhão entre os irmãos. Aquilo que diz lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, não se isole, isso é um perigo muito grande. Por isso temos visto muitas pessoas entrando em depressão, pessoas, infelizmente, tomando atitudes bem piores. Por quê? Porque se isolam. Estão passando algum problema, talvez a vaidade, o orgulho, até mesmo a vergonha, ela não quer, às vezes, pedir ajuda ou socorro e acaba se isolando. Isso é um grande perigo. Precisa dessa comunhão para que forme essa corrente, como diz essa metáfora, essa figura de linguagem, é o cordão de 3 dobras, tá bom? Vamos para uma lição. Quando há alinhamento de coração, Deus libera poder. Desunião quebra, unidade sustenta. Vamos para o terceiro tópico. A terceira dobra é o que sustenta, quando a força humana acaba. Relações sem Deus têm prazo de validade. Podem durar, mas não permanecem. Olha o que diz no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece em vão, trabalham as que edificam. Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras. Deus transforma relações frágeis em alianças duradouras. Exemplo de Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Sempre estavam unidos ali, Deus deu vitória para esses jovens. Qual é a lição do tópico 2? Deus não é um acessório do relacionamento, Ele é o sustentador. Onde Ele está no centro, há permanência. Então, Deus tem que ser o centro de toda a nossa vida. Deus tem que ser prioridade em nossa vida. E claro, pessoas precisam fazer parte da nossa vida, assim como os companheiros de Daniel, até mesmo quando foram lançados no lago de fogo, os 3 estavam juntos. E a Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Grande foi o livramento, porque eles estavam juntos e havia comunhão um entre o outro. Tá bom? Vamos então partir para o tópico de número 4. O cordão não se rompe facilmente, mas é provado pela tensão. A pressão revela a qualidade do entrelaçamento. Tensões não destroem, elas testam. 1 de Pedro 1, do 6 ao 7, vai falar alguma coisa sobre a fé provada se torna mais preciosa. Provérbios 24:10, se te mostra fraco no dia da angústia. Não pode mostrar fraco no dia da angústia, porque você lê todo o texto aí. Então é importante você ter esse relacionamento com Deus. Perseverança fortalece a aliança. Lembra de Noemi e Ruth? Fala de fidelidade entre Noemi e Ruth, fala de fidelidade em meio à dor. Ruth, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Depois você lê a história dessas mulheres, porque havia comunhão entre elas. Por haver essa comunhão entre elas, né, isso representa o cordão de 3 dobras. Com certeza é por isso que Deus deu grande vitória para essas mulheres que viviam em comunhão um contra o outro. Vamos para uma lições práticas para nós terminarmos. Casamentos duradouros têm Deus como centro, não como opção. Ministérios fortes são construídos em aliança e submissão espiritual. Igrejas saudáveis crescem em unidade, não em individualismo. Cristãos maduros caminham com Deus e com pessoas certas. Crises não separam o que Deus uniu, elas fortalecem. O que é testado e permanece foi firmado por Deus. Conclusão: o cordão de 3 dobras nos ensina que sozinhos somos frágeis, unidos somos fortes. Com Deus permanecemos. Talvez o cordão da sua vida esteja esticado. Talvez relações estejam desgastadas. Talvez você esteja tentando sustentar tudo sozinho. Hoje Deus te chama a voltar ao entrelaçamento correto, a restaurar alianças, a colocar Deus novamente no centro. Onde Deus é a terceira dobra, a força, resistência e permanência. O que Deus entrelaça, nada rompe. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Fique à vontade, faça o bom uso desse esboço, acrescenta aí na sua mensagem, no seu esboço, eu tenho certeza que vai ser grande bênção para quem vai te ouvir pregar. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo Esboço Bíblico.